Olá! Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre as transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas são aquelas que ocorrem sem a troca de calor do sistema com a vizinhança. Se nós pensarmos numa expansão adiabática, nós veremos que há realização de trabalho de expansão, não há troca de calor do sistema com a vizinhança. A temperatura do sistema diminui em função do trabalho de expansão que foi realizado, logo o ΔU também vai diminuir. A expansão adiabática vai ocorrer em duas etapas. Esse gráfico que eu apresento aqui para vocês, que traz temperatura no eixo Y e volume no eixo X, mostra uma curva decorrente de uma expansão adiabática. A gente pode dividir a análise dessa curva em duas etapas. Na primeira etapa, em que nós estamos na temperatura inicial, seria a etapa em que eu tenho a variação do meu volume, em que eu tenho a expansão propriamente dita. Então, nesse momento aqui, o volume sai de V1 e vai para V2, né? Tenho a variação de volume, entretanto, a energia interna do meu sistema permanece constante. Por quê? Porque nesse momento eu não tenho ainda a variação de temperatura. A etapa 2 do meu processo vai ocorrer com a variação da temperatura. Sai de T1 e vai para TF, eu tenho aqui uma redução da temperatura. Nesse momento aqui, eu não tenho variação de volume, eu só tenho variação de temperatura. Logo, para esse processo aqui, eu tenho a variação de energia interna, e a variação de energia interna vai ser igual CV vezes ΔT. Por que eu estou usando CV aqui? Porque eu tenho uma variação que ocorre a volume constante. Então, esse gráfico aqui nos diz que, para se ter uma ideia de estado de uma temperatura e volume para outra temperatura e volume, podemos imaginar que a transformação se faça em duas etapas. Na primeira, o sistema se expande a temperatura constante. Não há variação de energia interna se o sistema for um gás perfeito. Na segunda, a temperatura do sistema é reduzida a volume constante. A variação global de energia interna no processo é igual à soma das variações para as duas etapas. Onde nós temos na etapa 1 o sistema se expandindo a temperatura constante, sem variação de energia interna. Na etapa 2, a temperatura é reduzida a volume constante. Vamos dar uma olhadinha nesse processo sobre o ponto de vista algébrico. Então vamos lá. Bem, vamos pensar o que nós temos aqui. Nós vimos anteriormente que a variação de energia interna vai ser igual a capacidade calorífica molar a volume constante vezes dt. Isso daqui é o que nós apresentamos. Vamos só dar uma voltadinha aqui nessa parte aqui do gráfico. Ó. Então, quando nós falamos que a variação de energia interna era igual a CV ΔT, nós estamos representando agora dessa forma aqui, ok? Ora, nos nossos estudos anteriores, nós sabemos que a energia interna vai ser igual à variação de calor mais a variação do trabalho. Espera aí, se nós estamos numa condição adiabática, o que eu conheço desse calor aqui? Que ele vai ser igual a zero. Logo, dU, que é a minha energia interna, vai ser igual a dW. Ora, nós sabemos que dW tem uma expressão específica. dW é igual a P menos P dV. Então, eu posso reescrever a expressão de energia interna da seguinte forma. dU vai ser igual a capacidade calorífica molar a volume constante vezes dt, que vai ser igual a menos PdV. Porque, afinal de contas, eu sei que dU é igual a isso, né, que está aqui em cima, mas eu também sei que dU é igual a dW, que por sua vez é igual a isso. Então, eu tenho essas igualdades aqui. Então, eu vou dizer que CVdt vai ser igual a menos PdV. Para um gás perfeito, eu vou pensar que a minha pressão externa e a pressão interna do sistema permanece constante. Então, eu posso pensar que essa pressão aqui está relacionada à pressão de um gás perfeito ou um gás ideal. Então, eu vou dizer que CVdt vai ser igual a menos, através da expressão, né, de estado do gás ideal, né, da
expressão matemática do gás ideal, eu vou substituir P por nRT-V dV. Ora, CV sobre T, da onde surgiu esse T aqui? O T veio daqui, ó. Esse T aqui pode vir para cá dividindo. Então, CV sobre T dt vai ser igual menos RT dividido por V dV. Por que eu passei a temperatura para cá? Porque me interessa agrupar as variáveis. T aqui, V aqui, V aqui. Uma vez que eu tenho essa expressão aqui, eu posso fazer a integração desse lado de cá e posso fazer a integração desse outro lado. Então, eu vou dizer que essa parte aqui da expressão, CV dividido por T vezes dt, vai ser integrado no intervalo de T1, ou T inicial a T final. Essa outra etapa aqui vai ser integrada. Então, menos R dividido por V dV vai ser integrado no intervalo de V inicial a V final. Resolvendo as integrais, isso daqui pode sair, por quê? Porque eu vou considerar que CV, naquela variação de temperatura, permanece constante. Então, eu vou dizer que CV, a integral de 1 sobre T vai ser ln, T final, T inicial, vai ser igual. NR vai sair fora da integração, vai ficar ln de V final, V inicial. Ora, eu vou passar NR, que está multiplicando esse fator aqui, para o outro lado da minha expressão. Então, eu venho aqui, vai ficar CV, NR, ln de T final, dividido por T inicial, igual ln, volume inicial, volume final. Continuando ainda. Se nós chamarmos aquela expressão que eu tinha lá no início de essa expressão aqui, ó. Se nós chamarmos isso daqui, ó, vamos tirar isso daqui, vamos dar um nominho para ela. Se nós chamarmos ela de C, então eu vou dizer que C vai ser igual a CV dividido por NR, uma vez que todos esses valores aqui são valores fixos. O CV, uma vez que eu estou trabalhando no intervalo de temperatura em que não há variação de CV, o número de mols vai ser constante para o meu sistema e a constante dos gases. Então, eu posso realmente colocar isso daqui num único valor, que seria o valor para C. Então, a minha expressão ficaria C, ln de T final, T inicial, vai ser igual a ln de V inicial, V final. Pela propriedade de logaritmo, eu posso pegar esse C que está multiplicando aqui e colocá-lo como expoente. Então, vai ficar ln dessa expressão aqui, elevado a C, ln de V inicial, V final. Ora, ln de cá, ln de cá. Então, eu posso tirar o ln, já que ele aparece dos dois lados da equação. Então, vai ficar T final dividido por T inicial elevado a C, V inicial, V final. Essa expressão aqui, eu posso reescrevê-la, posso multiplicar aqui em cruz e vai ficar V inicial vezes T inicial elevado a C, V final vezes T final elevado a C. Ora, posso reorganizar, não vou fazer todos os passos aqui para não ficar muito cansativo, mas eu posso reorganizar essa expressão aqui, dizendo que T final vai ser T inicial, VI sobre VF, 1 sobre C. Essa expressão aqui vai permitir o cálculo da temperatura final do meu processo adiabático, uma vez que eu conheço a temperatura inicial, o volume inicial e o volume final, e isso aqui que é uma constante. Então, eu tenho uma expressão que permite calcular qual será a temperatura final numa expansão adiabática. Ainda, eu posso ter essas mesmas relações aqui que foram trabalhadas, não em função da temperatura, mas em função da pressão. Então, se eu tiver trabalhando com em função da pressão, eu vou ter essa expressão aqui, só que agora eu tenho o gama. O gama será uma relação entre CV e CP molar. Um resuminho de tudo que foi comentado, nós temos que o trabalho de expansão numa condição adiabática é CV vezes dt, ou ΔT. Se eu quiser conhecer a temperatura final, eu tenho essa relação aqui, que é elevada a 1 sobre C, que nós acabamos de deduzir, onde C vai ser igual a CV molar dividido por R. Aqui eu não coloquei o N do lado do CV porque eu já estou considerando CV molar.
Outra possibilidade é montar esse material em função, essa expressão em função da pressão. Em função da pressão, eu tenho um C agora que tem um gama agora, né, que leva em consideração o CP e o CV, ok? Ainda nós podemos fazer uma comparação entre o comportamento de uma expansão adiabática e uma expansão reversível. Ora, para uma expansão reversível, no caso das duas aqui, né, no caso da expansão adiabática e reversível, eu posso ter um gráfico como esse daqui. Esse daqui é um gráfico que tem 3 variáveis, a pressão, o volume e a temperatura. O que nós estamos habituados? Nós estamos habituados a ver a pressão em função do volume. Então, eu teria esse comportamento aqui. Em vermelho é uma isoterma e em azul seria o comportamento da adiabática, ok? Esse outro, só complementando, esse outro gráfico aqui seria pressão, volume e temperatura. Então, eu tenho uma outra variável aqui em que o resultado é apresentado. Só relembrando, para uma isoterma, nós temos que a temperatura permanece constante e a variação de pressão. A variação de pressão é inversamente proporcional ao volume. No caso da adiabática, que nós vimos aqui, nós não temos troca de calor com o meio, mas por causa da expansão e da não troca de calor com o ambiente, como nós vimos anteriormente, ou seja, o sistema não troca calor com o ambiente, eu tenho uma redução da temperatura. Logo, eu direi que a minha pressão ela vai ser dependente do inverso do volume, só que agora elevado a esse expoente aqui que nós chamamos de y, considerando que y deve ser maior que 1. A consequência disso é que a expressão para minha curva adiabática ela vai descer muito mais rapidamente. Então, para a isoterma, eu tenho esse comportamento aqui, e para a adiabática, eu tenho esse outro comportamento. Ela cai de forma mais rápida. Qual que é a explicação para isso? Na expansão isotérmica, a energia entra no sistema na forma de calor para manter a temperatura constante, que nós acabamos de dizer. Com isso, a pressão ela não vai cair tão significativamente quanto aquela em que eu tenho a expansão adiabática, em que eu não tenho a entrada de calor, né, no sistema. É isso aí, pessoal. Até a próxima.